Bom, então nós vamos começar aqui, ó. Nós já fizemos o roteiro e o esboço, nós vamos começar com a medida do MD igual a 115 milímetros, que é igual a 11,5 centímetros. Então, nós vamos aqui, ó, 11,5, ó, certo? Do 0 até 11,5, tudo bem? Então, essa vai ser a medida do segmento MD, que é igual a 11,5 centímetros, certo? Aqui, ó, vamos lembrar aqui, ó, quando eu tenho milímetros, centímetros, ando uma casa. Então, se eu vou andar uma casa, vai dar 11,5 centímetros, certinho? Bom, aí a gente sabe que aqui, ó, no esboço, ele mede 30 graus em D e 30 graus em M. Então, nós vamos pegar o compasso, e aí nós vamos fazer 30 graus aqui em M, ó, qualquer abertura, certo? A mesma abertura a gente faz 60. Vou fazer aqui do outro lado também, ó. A mesma, qualquer abertura, eu já aproveitei aquela, a mesma a gente fez 60, certo? Então, aqui a gente fez 60 graus, e aqui também a gente fez 60 graus, tudo bem? Mas não é 60 que a gente quer, é 30. Então, nós vamos achar a bissetriz, ó, de onde começa o ângulo de 60 e onde termina. Aqui também, onde começa o ângulo de 60 e onde termina. Então, nós vamos vir aqui, ó, ponta seca, onde termina, abertura maior que a metade, a mesma abertura, a gente vai cruzar aqui do lado. Cruzar os arcos, né? Aqui é a mesma coisa, onde começa e onde termina o ângulo de 60 graus. Agora, de D até onde cruzou aqui, ó, nós vamos ligar os pontinhos, né? Ponto D com esse pontinho formado, onde formamos 30 graus. Agora, aqui, ó, nós vamos ligar pontinho formado pela circunferência, né? O cruzamento dos arcos. E aqui também é 30 graus, certo? Agora, o que mais que a gente esquece, que nós sabemos? Que ele é um trapézio isósceles. Se ele é um trapézio isósceles, os lados transversais são iguais. Iguais a quanto? 55 milímetros. 55 milímetros, nós vimos que de milímetros para centímetros, a gente anda uma casa para a esquerda. Então, 55 milímetros, andamos uma casa para a esquerda, ficou 5,5 centímetros. Então, nós vamos vir aqui, ó, no compasso, medir com a régua 5,5, ó. Aí nós vamos vir ponta seca em M, nós vamos marcar 5,5. Mesma coisa aqui em D, já que ele é isósceles, né? 5,5. E aí nós vamos ligar esse pontinho formado aqui com esse pontinho aqui vai ser o B. E esse daqui vai ser o P. Então agora é só ligar o P com B. E ficou assim o nosso trapézio. Certinho? Tudo bem? Então ficou dessa forma o nosso trapézio, ok? Bom, nós já estudamos, fizemos o esboço e o roteiro, né? Então, agora nós vamos começar aqui, ó, pelo NT, medindo 5 centímetros, ó. Então, a gente vai começar aqui, ó, do 5 até o N, e aqui é o T, medindo 5 centímetros, certo? Bom, eu vou fazer aqui pontilhado, ó, porque nós vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus. Pode ser pela perpendicular, como? Vamos fazer 2 pontinhos de apoio, de um lado e do outro. Os pontos de apoio a gente se apoia e cruza os arcos aqui com a abertura maior que a metade. Ó, de um lado e do outro. E aí, nós vamos traçar aqui uma reta, unindo o ponto N com o cruzamento dos arquinhos. Aqui, então, nós construímos um ângulo de 90 graus e a reta NT, com essa reta construída, mede aqui, forma entre elas 90 graus. Então, fizemos uma perpendicular, já que é um trapézio retângulo. E aqui em T, nós vimos que ele mede 150 graus. Como a gente pode fazer 150 graus, ó? A gente pode fazer qualquer abertura aqui, fazer um ângulo de... Mas a mesma... Onde cruzou aqui, ó, com a mesma abertura, a gente vai pôr a ponta seca. Vamos achar 60. Aí, com a ponta seca aqui, com a mesma abertura, a gente cruza, acha mais 60. Com a mesma abertura,
A gente põe nesse pontinho formado e a gente acha mais 60. Então, aqui a gente fez 60, certo? Mais 60, 120, mais 60, 180. E aí, a gente acha a bissetriz desse último 60 aqui, ó. Você apoia nesse pontinho e nesse com a abertura maior que a metade. Então, aqui, ó, onde cruzaram os arquinhos, né, da circunferência, nós vamos ligar com o ponto T. E aqui, nós encontramos o ângulo de 150 graus, certo? Ó, 60 mais 60, 120, mais 30, 150. Já que aqui tinha 60, a gente achou a bissetriz desse último 60 que deu 30. Então, 120 mais 30, 150. Mas aí a gente sabe que de T até F tem 6,5 de medida. Então, a gente vai vir pôr a ponta seca no zero, marcar 6,5 aqui, ó. Ponta seca em T, e nós vamos cruzar aqui. Onde cruzou aqui, nós obtivemos o ponto E, certo? Tudo bem? Agora, a gente sabe que em E, a gente sabe que esse ângulo aqui e esse daqui, já que ele é trapézio retângulo, ele mede 90, mas a gente não tem a medida desse lado. E aqui a gente tem a medida do lado, aqui a gente já marcou que é 6,5 centímetros. E a gente sabe que se aqui é 150, esses dois, no trapézio, esses dois ângulos adjacentes medem 180 graus. Então, se aqui é 150, quanto falta para 180? Muito bem, 30 graus. Então, aqui nós vamos fazer um ângulo de 30 graus, ó. Nós vamos vir aqui, ponta seca em E, qualquer abertura, a mesma abertura, a gente, onde cruzou aqui, formou um pontinho, a gente se apoia e faz um ângulo de 60 graus. Aí, a gente acha a bissetriz desse ângulo de 60. Então, aqui era 60 e aqui, então, deu 30. A gente vai unir o E com esse pontinho formado. E nós vamos obter assim, aqui 90 graus, aqui é o ângulo B, aqui é o vértice B do ângulo de 90 graus, certo? Tudo bem? Então, ficou assim, ó. Tudo bem? No exercício 6, nós já fizemos o roteiro, né, o esboço. Então, agora, a gente observa que já foi dado o OT, certo? O que a gente tem de informação? Que a altura é 3, né, 30 milímetros, né? E que o lado OE mede 35 milímetros. Então, vamos começar fazendo o LG2, ó. Vou prolongar aqui. Prolongar desse lado também, para construir o LG2, ó. Então, nós vamos fazer 2 pontinhos de apoio com a esquerda, ó. Já aproveito e faço em T também, ó. Me apoio em T, faço 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. Vem do outro lado, ó. Aproveitamos, fazemos aqui em T também, ó. E aí, nós vamos ligar aqui, ó. Ó. E aqui também. Aí, a altura é de 3 centímetros. Como nós vamos fazer, então? Ponta seca no zero, vamos marcar 3 centímetros, ó. A gente vai vir aqui, vamos cruzar aqui também, certo? E aí, nós vamos ligar esses 2 pontinhos, ó. LG2, tudo bem? Agora, a gente sabe que um lado transversal mede 3,5. Então, nós vamos marcar aqui 3,5, ó. Do 0 até 3,5. Vamos pôr a ponta... É o lado OE. Então, nós vamos pôr a ponta seca em O e nós vamos encontrar quem? O ponto E. Olha só, gente. Nós vamos encontrar 2 pontos E, na verdade, né? E', E e E'. Certo? Tudo bem? Poderia ser E1 e E2, tá?
E agora, para achar o ponto A que tá faltando, ele fala que que o EA é a medida de OT menos EO. EO eu acabei de fazer aqui, ó, tá ainda no meu compasso. Então, eu marco a distância de EO, que é 3,5. Vou vir aqui em T e vou subtrair essa distância, certo? Então, agora, o que sobrou, que é esse pedacinho aqui, ó, eu vou vir em E, vou encontrar aqui um ponto A e vou vir em E', vou pôr aqui e vou achar o ponto A'. Então, ó, vou fazer um pontilhado e um certinho, ó. Vou fazer aqui, do E até o O, pontilhado, e do o E e o A, eu vou ligar aqui, ó, o A com o T'. Com T, quer dizer. Vou fazer aqui, eu vou marcar para vocês verem melhor, tá bom? As soluções, ó. Essa, então, é uma solução, certinho? Agora, nós vamos fazer a outra, tá? Nós vamos ligar o O com E' e o A com T, a linha com T, certo? Vou fazer de outra cor aqui agora, ó. E tem a mesma base aqui. Tudo bem? Bom, nós já fizemos o esboço, né, e o roteiro. Então, agora, a gente sabe já que foi dado aqui em Y que ele mede 75, mas que os ângulos adjacentes, né, ao mesmo lado aqui, ao lado transversal, eles são suplementares. Então, a soma deles tem 180 graus. Então, se aqui é 75, esse daqui é 105. Então, nós vamos fazer um ângulo aqui de 105 graus, ó. Então, como a gente pode fazer 105? Né? A gente pode fazer... Ó, eu prolonguei aqui, tá? Em vermelho, para chegar aqui, ó, eu vou fazer um ângulo de 90 graus, ó, qualquer esse pontinho de apoio aqui, ó. A gente se apoia e cruza os arcos com a abertura maior que a metade, de um lado e do outro, ó. Aí eu vou ligar aqui, vai dar 90 graus. Aí, a gente pode pegar, aproveitar aqui, ó, a mesma abertura que a gente tinha aqui, e a gente pode fazer aqui, ó, um ângulo de 60 graus. Então, eu peguei a mesma abertura aqui, vim nesse pontinho, fiz um ângulo de 60. Então, se aqui tem 60, esse pedacinho aqui tem 30. Nós vamos achar a bissetriz desse 30 aqui, ó. Aqui, ó, 60, 30. Para dar 15, né? Porque aí 90. Aí a abertura é maior que a metade. Cruza de um lado. Coloca a pontinha agora nesse e cruza do outro, ó. De um lado e do outro. Esse pontinho formado aqui, ó, nós vamos ligar com L. E aí nós vamos obter quanto? 105 graus. O que a gente fez? A gente fez a perpendicular de 90 graus, né? Se apoiou aqui, cruzou os arcos. Encontramos um ângulo de 90 graus, aí nós aproveitamos a medida que a gente iniciou, colocamos a ponta seca aqui, fizemos a mesma medida, um ângulo de 60, o que sobrou é de 30, e aí a gente fez a bissetriz, encontramos um ângulo de 105 graus. Como aqui a gente já tem 90 graus, nós vamos fazer 90 graus desse lado também, para construir o LG2, ó, qualquer abertura, cruza de um lado e do outro, com a abertura maior que a metade, cruza os arcos, certo? Né? E aí nós vamos traçar aqui, unindo uma retinha, unindo o ponto A com esse pontinho formado. Aqui formou 90 graus. E a gente sabe que a altura mede 4,5. Então, a gente vai vir aqui e vai marcar 4,5, ó. Certo? Então, a gente vai vir aqui, ó. Ponta seca em L, 4,5, ponta seca em A, 4,5. Aí nós vamos unir esses dois pontinhos formando a altura, certo? Tudo bem? Agora,
aqui onde cruzou é quem? O ponto Y, que a gente sabe que esse ângulo aqui é de 75 graus. O que nós vamos fazer então? Como ele é um trapézio isósceles, nós vamos pegar a medida de L até Y, e nós vamos pôr a ponta seca em A, e nós vamos cruzar aqui, ó. Onde cruzou aqui é o ponto D. E aí nós vamos fechar esse trapézio, ligando o A com o ponto D. Certo? Então, esse lado é congruente a esse, por quê? Porque é um trapézio isósceles. Então, se esse ângulo aqui tem 75 graus, ó, esse aqui também tem 75 graus. E se esse daqui tem um total de 105, esse aqui também tem 105. Certo? Esse aqui, ó, também tem 105. Tudo bem? Por quê? Porque ele é isósceles, são trapézios isósceles, tá bom? Então, nós já fizemos o esboço e o roteiro do exercício 8º, né? Então, agora nós sabemos que o ângulo M mede 45. Então, nós vamos começar aqui, ó, fazendo um ângulo de 45 graus. Tá? Eu vou prolongar aqui em M. E como a gente sabe que é um trapézio, ele é retângulo porque ele fala que NE é perpendicular a EM. Quer dizer que aqui, ó, em EM, ele mede um ângulo de 90 graus. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, ó. Fazemos 2 pontinhos de apoio, certo? E aí, aqui a gente cruza os arcos com abertura maior que a metade. E aqui nós vamos construir um ângulo já de 90 graus. Certinho? Então, ó. Porque a gente sabe que eles são perpendiculares. Agora, aqui em M, ele falou que mede 45. Então, nós vamos fazer um ângulo de 45, de 90 e achar a bissetriz, ó. Fazer um arco inteiro, que aí dá 180. Aí, esses pontinhos de apoio, a gente se apoia e cruza os arcos para achar 90, ó. Vou pôr aqui pontilhado, que não tá... O que a gente tá procurando, na verdade, é 45. Então, aqui deu 90, né? Agora, a gente acha a bissetriz desse 90, ó. Se apoia no começo e no final do ângulo de 90 com a abertura maior que a metade. Para construir a bissetriz, ó. E aí, nós fizemos um ângulo de 45 graus. Nós vamos unir o M com esse pontinho formado. Certo? Agora, ele fala pra gente que o EX mede 6,5. Então, ó, EM, XN. Então, olha só. O EX, ele é uma diagonal. Então, ponta seca no 0, nós vamos marcar até 6,5, ó. Nós vamos pôr a ponta seca em E e nós vamos cruzar aqui, ó. O que aconteceu quando a gente cruzou? Olha só. Vou alongar aqui, ó. Nós encontramos E1, X1, X' e X. O X1 e X2, tanto faz. Tudo bem? Agora, nós temos que fazer uma paralela por saindo de X e uma paralela saindo de X'. A gente pode fazer por perpendicular. Como? Lembra quando o ponto tá fora? Você faz 2 pontinhos de apoio. Ó. Deu esse pontinho e esse. E aí, nesses pontinhos de apoio, você cruza os arcos com a abertura maior que a metade, ó. E aí, nós vamos sair de X e ligar aqui. Encontramos aqui, então, o ponto N. Agora, nós vamos fazer a mesma... Então, aqui nós temos uma solução. Como são 2 soluções, eu já vou enfatizar uma, ó. Certo? Aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui em X', ó. Ponta seca em X', como é perpendicular com o lado oposto, nós vamos fazer um arquinho, ó.
Ponta seca em X', qualquer abertura, a gente fez um arquinho. E aí, nós vamos cruzar com a abertura maior que a metade. Ó. E aí, onde cruzou, nós vamos ligar aqui. Ó, X' com esse pontinho. E aí, onde cruzou aqui, vai ser o nosso N'. Vou fazer a segunda solução, ó. Certo? Então, o problema tem duas soluções. Então, o problema tem duas soluções, ok? Então, tá bom.